Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste primeiro domingo de dezembro, queremos te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, dizer que estamos começando o estudo bíblico da Escola Dominical da Igreja Metodista Canaã, no bairro União, em Belo Horizonte. E que todos vocês sejam ricamente abençoados com o tema que vamos explorar hoje, que é um convite que mudou a minha vida. Estamos em pleno processo do Advento, estamos nos preparando para a celebração do Natal e essa lição faz parte desse período em que a gente se prepara espiritualmente para celebrarmos o Natal de Cristo. Eu desejo que vocês sejam ricamente abençoados e para isso nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção para este momento. Oremos. Pai, nesta manhã de domingo, nós queremos te agradecer a semana que passou e dizer que tivemos a tua companhia, a tua direção, a tua força em todos os momentos e clamarmos que o Senhor continue ao nosso lado, nos abençoando em tudo que está previsto para nós esta semana, reservado para nós esta semana, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos dê força para prosseguirmos na caminhada. Abençoe particularmente esse momento de estudo, para que cada pessoa que reservou esse tempinho seja ricamente e particularmente abençoada por Ti, nas suas necessidades, naquilo que está buscando, no seu crescimento espiritual. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso estudo será baseado no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 18. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas nós vamos explorar, refletir, viajar um pouquinho sobre a vida do apóstolo João e aprender algumas coisas com ele, através do chamado que ele teve de Jesus Cristo e que ele atendeu tão prontamente. Então eu gostaria que nós todos relembrássemos alguns detalhes da vida deste grande homem, chamado de apóstolo João ou evangelista São João. Tudo isso faz parte do seu currículo, daquilo que ele executou, e nós vamos então realmente sermos abençoados com esse momento que a gente vai passar juntos refletindo sobre isso. Ele foi um dos 12 apóstolos do Novo Testamento e era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. No começo da sua vida, ele era um pescador, conforme narra Marcos 1, de 17 a 20. Provavelmente é ele o discípulo de João Batista, mencionado em João 1,40, e cujo nome não é citado. Mais tarde, ele recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus Cristo, segundo os evangelhos de Mateus e Lucas. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Jesus também o chamou a ele e a seu irmão de Boanerges, que significa filhos do trovão. Será por quê esse título, esse apelido? Será que é porque eram homens fortes, pescadores fortes, ou tinham uma voz possante, ou uma personalidade forte? Não sabemos, mas isso é mencionado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Foi também o discípulo amado de Jesus. Foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a sua morte. O Evangelho do próprio João menciona que antes de Jesus morrer, ele confiou sua mãe Maria aos cuidados desse apóstolo amoroso. João nasceu em Betsaida, na Galileia, filho do pescador Zebedeu e de Maria Salomé, segundo alguns estudiosos, esse era o nome da sua mãe, uma das mulheres que auxiliaram os discípulos de Jesus. João e seu irmão mais velho, como eu disse, Tiago, foram convidados a seguir Jesus logo depois dos apóstolos Pedro e André, que também eram irmãos. Então, João, Tiago, Pedro e André foram os 4 privilegiados que participaram do círculo mais íntimo de Jesus. Presenciaram a ressurreição da filha de Jairo e a angústia de Jesus no Jardim das Oliveiras. E nós vamos percorrer um pouquinho esses caminhos de João mais adiante. Durante o governo de Domiciano, por ter dado o testemunho de Jesus,
João foi perseguido pelo imperador e exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, ou o livro das Revelações, que é o último livro da Bíblia, onde ele narrou suas visões e descreveu mistérios predizendo as tribulações da igreja e o seu triunfo final. O seu evangelho, ele difere dos outros três, que são chamados de evangelhos sinóticos ou semelhantes, pois a sua narrativa enfoca muito mais o aspecto espiritual de Jesus, ou seja, a vida e obra do Mestre com base no mistério da encarnação. João faleceu na cidade de Éfeso, provavelmente entre os anos de 98 e 103, onde foi sepultado. Entanto, irmãos, quando nós nos referimos a João, estamos nos referindo ao apóstolo. Não podemos confundir com João Batista, citado inclusive nesse texto que nós vamos ler no versículo 6, que diz o seguinte: houve um homem chamado João, enviado por Deus para falar a respeito da luz, filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria, e também foi concebido de uma forma sobrenatural, pois fisicamente já não era possível que seus pais tivessem um filho, porque já eram idosos e estéreis. E em Lucas 1,80 diz que João Batista, o menino, cresceu, ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. E em Marcos 1,9 nós vamos ler que esse João, o Batista, foi quem batizou o Senhor Jesus. Bem, aqui estão os detalhes, da vida de João, mas de uma maneira mais sucinta, porque nós vamos usar de uma leitura maravilhosa de um livro chamado O Mestre, de John Pollock. Gente, esse livro, quem ainda não leu, por favor, leia esse livro. É um livro que conta a história de Jesus Cristo de uma maneira um pouco romanceada, mas que fala tanto aos nossos corações, que hoje eu separei um capítulo para nós conversarmos a respeito desse convite, desse chamado recebido pelo apóstolo João e atendido prontamente, e que modificou toda a história do próprio João, a história do cristianismo e, consequentemente, a nossa história também. Então nós vamos conversar um pouquinho nessa época em que todos gostam de ouvir uma boa história. Nós vamos fazer isso através de John Pollock no seu livro O Mestre, que é maravilhoso. Eu te convido a me acompanhar. Mas, porém, nós vamos fazer a leitura do nosso texto básico, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 18, e diz o seguinte. Eu vou ler na nova versão, na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é,
não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único que é Deus e está ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é Deus. Que Deus abençoe maravilhosamente essa porção da sua palavra lida e que ela fale conosco, fale aos nossos corações de acordo com a sua vontade. Amém e amém. Como eu disse, nós vamos nos basear no livro O Mestre, A Vida de Jesus, de John Paul Locke, e nós vamos nos aproveitar desta descrição romanceada da missão de Jesus e nós vamos ver como o apóstolo João será encaixado nela. Nós vamos ler um trecho do capítulo 1, que diz o seguinte: João, desde a infância, ouvia histórias maravilhosas a respeito de Jesus. A conversa de seus pais, Zebedeu e Salomé, transmitia certo mistério acerca do nascimento do seu primo. Corria até o boato de que José não era o pai de Jesus. Não obstante, Salomé falava da irmã como de pessoa de excepcional doçura e pureza. Maria e José residiam em Nazaré e, por causa do recenseamento romano, viajaram para o sul, para Belém. Quando lá chegaram, todas as hospedarias estavam lotadas e assim Maria passou por uma das experiências mais comuns às pessoas muito pobres. Deu à luz ao seu primogênito num estábulo e usou uma manjedoura como berço. Depois, fugiram com a criança para o Egito a fim de escapar a uma das atrocidades do rei Herodes e só voltaram a Galileia após a morte do rei. Uma vez que Jesus cresceu nas colinas de Nazaré e os seus primos moravam em Cafarnaum, à beira do lago, os meninos quase não se encontraram em seus primeiros anos. Os tempos eram agitados. A revolta, encabeçada por Judas Galileu, resultou em luta em ambas as vizinhanças e, posteriormente, na horrenda visão de homens crucificados nas encruzilhadas. Quando a terra tranquilizou-se um pouco, as duas famílias participaram da peregrinação a Jerusalém por ocasião da festa anual da Páscoa, tendo os meninos cerca de 12 anos de idade. Durante o regresso, José e Maria, ao darem pela falta de Jesus na caravana de peregrinos, voltaram apressados e ansiosos pela estrada montanhosa e perigosa e o encontraram no templo, ouvindo e fazendo perguntas aos escribas e rabis que se admiravam da compreensão do menino. Educados à maneira da época, os meninos sabiam ler e escrever na língua materna, o aramaico, e ainda conservavam um pouco em o grego popular. Haviam também aprendido o significado das passagens mais importantes da Bíblia hebraica e sabiam recitar frases. Mas, à medida que os anos da sua juventude e da quase varonilidade passavam, os contatos ocasionais mostravam que Jesus, carpinteiro por profissão, tinha uma compreensão excepcional de sua antiga fé judaica. O lado religioso de João, por sua vez, representava o de qualquer judeu comum. As intermináveis exigências tolhiam e moldavam-lhe a vida e empanavam-lhe as alegrias. Ele devia frequentar a sinagoga todos os sábados, ouvir as orações e as leituras da Escritura
e da mensagem, geralmente uma compilação de comentários e tradições. Tentava guardar cada tio e cada jota da lei de Moisés, muito embora tivesse consciência de falhar muitas vezes por causa do seu temperamento extrovertido e turbulento. Entretanto, ele não podia imaginar a religião de uma outra forma. Estava arraigada na história, e João orgulhava-se de ser judeu e zombava dos gentios que em grande número lhe cruzavam o caminho. Quando João entrou na casa dos 20 anos, o tetrarca Herodes, governador da Galileia, construiu uma nova capital à margem do lago, alguns quilômetros ao sul de Cafarnaum. Deu-lhe o nome de Tiberíades, em homenagem ao imperador, e povoou-a principalmente com gregos ou gentios. A Galileia, nesse tempo, estava sob a jurisdição dos romanos. Ainda mais perto de casa, do outro lado do Jordão, o governador reconstruiu e ampliou uma pacata aldeia de pesca e chamou-a de Betsaida Július, em homenagem a César. A aldeia adotou a fala e os costumes gregos, em vez dos judaicos, o que resultou em feliz consequência para João. 2 irmãos judeus, Simão e André, nascidos em Betsaida, mudaram-se para Cafarnaum, mais conveniente à índole deles. Corpulentos e viris, eles se tornaram sócios de Tiago e de João no negócio de pesca de Zebedeu. Pouco imaginavam João e os outros 3 pescadores que suas vidas se entrelaçariam com o carpinteiro de Nazaré. Zebedeu era próspero. Ele fornecia peixe para a cidade de Jerusalém, de sorte que João era conhecido da família do sumo sacerdote e de outras pessoas de destaque. Mas a família de Jesus em Nazaré era pobre, pois Maria agora estava viúva. As 2 famílias, uma junto ao lago e outras nas colinas, viviam separadas. Então, no princípio de 27 e 28 d.C., quando João beirava os 30 anos de idade, uma extraordinária notícia varreu as praias do mar da Galileia. Um novo profeta surgira no deserto da Judéia. João, como todos os judeus, nutria a antiga esperança da vinda do Messias, o Cristo, para salvar a nação. Essa esperança se esmorecia. O último profeta a predizer a vinda do Salvador vinha de quase 4 longos séculos atrás. Nenhuma palavra se ouvia da parte de Deus, exceto as leituras rituais, veladas pelos sussurros dos escribas. Mas agora, procedente de Jerusalém e de suas redondezas, da Galileia e da além do Jordão, as multidões afluíam em massa, num movimento jamais visto antes para as terras estéreis onde o rio desembocava no Mar Morto. Lavradores e viticultores estavam livres para ir, pois esse ano judaico, que começa no final de março, era o ano sabático. Isto é, de 7 em 7 anos, a terra repousava 1 ano e as vinhas não podiam ser podadas. Os pescadores trabalhavam durante o ano sabático, mas quando se avolumaram as notícias de que esse profeta era o precursor do Messias, ou talvez o próprio Cristo, João, seu irmão e os sócios Simão e André deixaram suas redes e dirigiram-se para o sul, envolvidos em acontecimentos que ligariam a vida de João para sempre à do seu primo. Notícia alguma chegava a respeito de Jesus. Jesus permanecia em Nazaré, aparentemente alheio a todo esse rebuliço. No Val do Jordão, João reuniu-se a uma enorme multidão que ouvia as palavras flamejantes. Arrependei-vos, clamava o profeta, porque o reino do céu está próximo. O homem que falava tinha aparência rude. Sua vestimenta de pelos de camelo, presa por cinto de couro, dizia que ele era asceta. E ele insistia em afirmar que era tão somente o precursor predito pelo profeta Isaías.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Viria outro, mais poderoso, e para escapar ao seu juízo, todos deviam confessar seus pecados, arrepender-se e ser batizados no rio, como sinal de que estavam perdoados. Ao final de cada sermão, o Batista se encaminhava a passos largos para a margem do rio e, entrando na água, esperava as centenas de pessoas que chegavam para ser batizadas, cada uma por sua vez. Na Galileia, Tiago e João podiam até ter visto a solene imersão de um gentio convertido que desceu à água para marcar sua entrada no povo de Deus. Mas judeu algum foi imerso. João não hesitou. Com seu irmão e seus 2 sócios, aguardou sob o sol até que o último da fila fosse batizado. O Batista impôs as mãos sobre a cabeça de João, filho de Zebedeu, que humildemente dobrou os joelhos no rio lamacento e recebeu o batismo. Lá para o fim daquele inverno, diminuindo as multidões, Jesus, quase despercebido, veio de Nazaré e foi batizado, depois de vencer os protestos do João Batista. João, o apóstolo, futuro apóstolo, não o viu, nem ouviu contar o que aconteceu. Depois disso, Jesus desapareceu. Quase 6 semanas mais tarde, o Batista viu Jesus voltar, magro e queimado de sol, com a expressão e a aparência de alguém que houvesse emergido de profunda e grave experiência da qual ninguém poderia participar. De imediato, Batista apontou para ele publicamente como aquele a quem ele havia anunciado. Poucos, porém, notaram a presença do jovem galileu queimado de sol, pois este não correspondia às suas expectativas. No dia seguinte, João e André estavam ao lado do Batista quando de novo ele apontou para Jesus. João reconheceu o primo que raramente havia visto desde a meninice. Timidamente, os galileus se aproximaram de Jesus, que os recebeu de bom grado na terra onde se hospedava. Jesus estava com 30 anos, quase a idade de João. Tinha ele o corpo bem formado e o rosto surpreendentemente bonito e franco, com barbas à maneira usual. Em vez de juiz imponente, de olhar crítico, viram nele um homem semelhante a eles, porém com uma combinação harmoniosa de ternura e força que os cativou, ao ponto de André imediatamente dizer ao seu irmão Simão: achamos o Messias. André mal percebia o significado da sua descoberta, mas Simão se apressou a encontrar-se com Jesus, que num momento resumiu a personalidade do novo discípulo ao dizer: tu serás chamado Rocha, que é Cefas em aramaico, Petros em grego. Assim Simão recebeu o nome de Pedro. João, Tiago, André e Pedro deixaram as margens do Jordão e acompanharam Jesus. O Batista incentivou essa troca de lealdade sem indício de ciúmes, dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista não se enciumou quando seus discípulos acompanharam o Mestre. Jesus havia angariado 2 outros discípulos, Filipe de Betsaida e Natanael de Caná, cada um deles profundamente impressionado por seu primeiro encontro, a despeito do preconceito de Natanael contra qualquer pessoa procedente de Nazaré. Partiram juntos até atingirem o plano oriental, naqueles dias uma região fértil e arborizada, onde havia uma estrada principal no sentido norte-sul. Para os numerosos viajantes que passavam por eles, parecia um pequeno grupo de discípulos com seu mestre, uma visão quase tão comum quanto uma caravana de camelos ou um pelotão de soldados. Depois de passarem a noite numa aldeia à beira da estrada, deixaram a grande rodovia para descer de novo ao Vale do Jordão, de onde continuaram a caminhar numa gloriosa manhã, como um grupo de amigos, sem nenhuma nuvem de desgosto a toldar-lhe o horizonte. Então, subiram as colinas da Galileia e vieram
ao casamento em Caná, na qual Jesus transformou a água em vinho. João, muitos anos mais tarde, lembraria de seus primeiros tempos juntos e entenderia o seu significado. Ele escreveu o discípulo, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que interessante quando nós lemos assim de uma maneira narrada direta, em uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia, como que as pessoas vão sendo cativadas por Jesus. E nós lemos lá nos evangelhos de Mateus e Marcos que Jesus se aproxima de João, que estava pescando, né, com seu pai, com seu irmão, com Pedro e Simão, e diz: segue-me. Esse dia marcou profundamente a vida desse discípulo, porque eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E ali por poucos anos eles serão treinados para o grande ministério que eles terão à frente, para a grande missão que eles terão à sua frente. Então nós vamos ver João participando de vários eventos na vida, no ministério de Jesus. E ele, Tiago e Pedro, formavam aquele trio que tinha mais intimidade com o Senhor. E eles presenciaram alguns eventos que somente eles presenciariam, como a transfiguração, né? A já citada ressurreição da filha de Jairo e outros. E ali João vai se fortalecendo e aprendendo com o mestre a se preparar para o que estava adiante. Até que, então, o mestre cumpre a sua missão nessa terra, morre na cruz, depois de 3 dias ele ressuscita e sobe para os céus. Mas antes ele pede aos seus discípulos que aguardem que do alto seja cumprida a promessa, que é a descida do Espírito Santo. E o grande dia de Pentecostes acontece, os irmãos conhecem detalhes desse dia, né? Como o Espírito Santo se manifestou sobre 120 deles reunidos numa casa e transformou essas vidas para sempre. E nós vamos ver que depois desse domingo, como as coisas vão caminhar para todos os discípulos. O dia da festa em si, que era o Pentecostes, que originariamente celebrava a colheita da cevada, era época de regozijo nacional. Para a comunidade, entretanto, quando eles se reuniram cedo na manhã do Pentecostes, a festa trouxe alegria especial, como o 7º domingo e o 50º dia desde a ressurreição de Jesus. Pouco antes das 9 da manhã, todos os 120 estavam reunidos em oração e ações de graças no local chamado cenáculo. João estava ao lado de Pedro. De repente, um barulho estranho, como o som de um vento muito forte, soou na sala. Todos olharam para o alto atemorizados. O lugar parecia em chamas, sem fumaça. O fogo separava-se em línguas, pousando sobre cada cabeça. Quando a chama tocou a João, ele sentiu-se surpreendentemente cheio de alegria e paz, algo além de tudo quanto havia conhecido. Era um poder que quase o fez levantar-se. Ele podia ver que todos os apóstolos, todos seus amigos, tanto homens como mulheres, estavam sendo enchidos. Espontaneamente começaram a louvar a Deus em altas vozes e numa torrente de palavras. Acima de tudo mais, João teve uma sensação esmagadora, intensa, de que Jesus estava na sala. Não meramente na sala, mas dentro dele. Jesus estava de volta, como havia prometido. Não os deixarei órfãos, tinha dito ele. Voltarei para vocês. Viremos para vocês e faremos em vocês morada. Jesus havia cumprido a promessa. O Espírito viera, o Espírito de Deus, o Pai, o Espírito do próprio Jesus. E mediante sua vinda, ele fazia novas todas as coisas. O que era velho passou. João renasceu, Pedro renasceu, todos sentiram-se criados de novo. João podia vê-los no seu rosto.
E aí então se dá a grande primeira pregação de Pedro. O apóstolo, cheio de poder, prega a uma multidão e milhares se convertem. Centenas se dispõem a ser batizados, né? E os apóstolos começam o deleite, né, de ver cada novo crente experimentar a certeza interior de que Jesus está vivo. Para João e seus colegas apóstolos, aquele domingo foi o começo de dias mais gloriosos até do que aqueles que eles haviam gozado com o mestre da Galileia. Antes, eles tinham sido com frequência por demais estúpidos, duvidosos e desobedientes. Agora, eles eram cooperadores com ele de um modo novo. Reconheceram que tudo quanto o Senhor Jesus tinha feito e ensinado na Galileia e na Judéia era o começo do que ele planejava fazer por intermédio deles e com eles, e por intermédio daqueles a quem ele lhes acrescentasse dia após dia. João lembrou-se da palavra de Jesus na última ceia, de que eles fariam obras maiores do que ele havia feito. E com ele ao lado deles, eles estavam provando esse fato à medida que pregavam e instruíam e curavam. Era apenas o começo. Na verdade, eles seriam testemunhas dele na Judéia e em Samaria e até as extremidades da terra. Pedro iria para Roma, Tomé para a Índia, João para Éfeso e Paulo, ainda desconhecido deles, em breve de ser perseguidor, tornar-se o vigoroso operante e o apóstolo mais viajado de todos após a intervenção direta de Jesus. Eles sabiam que ainda eram homens fracos e pecaminosos. Ninguém poderia comparar-se com Jesus, mas o Espírito Santo estava ensinando e fazendo mais semelhantes a ele cada dia. João descobriu que logo ele conheceria o Senhor Jesus melhor do que quando eles andavam juntos ao longo das estradas da Galileia. Ele poderia conversar com Jesus mais livremente em oração do que quando conversavam acerca de suas necessidades, preocupações ou confusões durante os meses e anos em que ele vivia no meio deles. Jesus não tinha apenas ressurgido, mas havia ascendido ao céu. Ele estava ao lado direito do Pai, intercedendo por eles, derramando-lhes os seus dons, mas ele estava ao lado deles também. Cada crente, João descobriu, tinha esse senso de crescente intimidade. A lembrança de um homem importante ou de um bom homem passará com o decorrer dos anos, mas João havia conhecido a verdade que seria expressa alguns anos mais tarde na frase imortal: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim, João e seus amigos saíram para as estradas e desvios, pelas cidades e pelos campos, e cruzaram os mares para proclamar a palavra da vida, que, segundo ele, vimos com os nossos olhos, que temos contemplado e tocado com as nossas próprias mãos. Aleluia. João teve sua história totalmente transformada por Jesus. De pescador de peixes, passou a pescador de almas, pescador de homens e grande divulgador do Evangelho, que é boa notícia de Deus para o ser humano. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela vai penetrando o nosso ser, o nosso coração, ela vai transformando os sentimentos da nossa alma e os pensamentos da nossa cabeça. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Por isso, o grande esforço do nosso ser cristão é para ouvir Jesus e para ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Isso você encontra lá em 2 Coríntios, de 5 a 17. Jesus chamou não somente os seus discípulos para segui-lo naquela época. A isso, nós damos o nome de chamado. E aqui nesse estudo nós temos o nome de convite.
Por isso, o convite ou o chamado a acompanhar Jesus implica viver o discipulado, quer dizer, aprender com o Mestre a viver a mesma vida dele em vistas do amor, da justiça e paz no mundo. O chamado vem e segue-me começa na beira do lago, segundo Marcos 1,16, e recomeça depois da ressurreição. Nas narrativas do Evangelho há uma variedade de chamados. Às vezes é Jesus quem toma a iniciativa de chamar, outras vezes quem é chamado convida seu irmão, parente ou amigo. Vem e segue-me. Continua ecoando ainda hoje. É para mim, é para você, é para quem ouvir e desejar. Ao atender esse convite, sua vida será transformada e você encontrará a salvação. Lá em Colossenses 1, 13 a 14 diz assim, Ele, se referindo a Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Celebrar o Natal sem conhecer a salvação é celebrar uma festa qualquer, sem qualquer significado, somente pelo prazer que a ocasião proporciona. Mas celebrar o Natal, reconhecendo o seu real significado, sua história, seu propósito, e principalmente conhecendo intimamente seu personagem principal, Jesus o Salvador, traz para nós a verdadeira alegria que preenche a nossa alma e não depende das circunstâncias que podem ou não nos permitir festejar como todos os outros, com uma boa comida, uma roupa nova, com presentes. Isso não é de todo ruim, pelo contrário, isso é até gostoso, isso é bom. Mas se você não conhece o verdadeiro significado do Natal, se você ainda não aceitou esse convite de seguir o Mestre como João fez, você precisa ter essa experiência pessoal. E nesse primeiro domingo de dezembro, Deus está aqui te fazendo o mesmo convite. Vem e segue-me. Ele está sempre aberto a ter uma experiência com qualquer ser humano que deseja segui-lo, a se revelar, a transformar a sua vida. Por isso que a história do apóstolo João e o seu atendimento ao chamado do Mestre te levem a refletir que tipo de Natal você vai celebrar daqui a uns dias, mas que seja o melhor, o mais marcante dos natais na sua vida. Amém? Amém. Que Deus te dê uma excelente semana, que Deus te faça refletir na sua palavra. E nós estamos sugerindo que você leia o Evangelho de Lucas, o primeiro capítulo, até o dia 25, você lendo um capítulo por dia, você vai ler toda a história de Jesus até o dia de Natal. Faça isso. Hoje já é o dia 5, corra, leia rapidinho os primeiros capítulos e continue lendo um capítulo por dia e você vai estar recordando ou conhecendo pela primeira vez toda a história de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma excelente semana. Amém.